presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo com o bloco europeu em que ficou definida uma tarifa geral de 15%. Priscila Yazbek está de volta ao vivo, falando direto de Nova York. Tudo bem, Priscila? Vou contigo primeiro com as informações. Daqui a pouco, Gabriel Monteiro traz um pouco também da reação do mercado, do que ele conversou com investidores, empresários aqui no Brasil. Contigo, Priscila. Oi, Tainá, boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham, o Gabriel também aí no estúdio. Tainá, sobre o que foi anunciado, né? Em linhas gerais, os principais pontos do acordo é que aquela tarifa que os Estados Unidos tinham ameaçado de 30% sobre os produtos europeus vai ficar agora em 15%. Isso inclui também os automóveis que estavam com uma tarifa de 27,5%, mas exclui o aço e alumínio que continuam com uma tarifa de 50%. Também o secretário do Comércio americano, Howard Lutnick, disse que as tarifas sobre semicondutores vão ser anunciadas em 2 semanas, então essa parte do acordo ainda está para ser anunciada. Donald Trump disse que esse é o maior acordo já feito e também falou que é um acordo satisfatório para ambas as partes. Ele falou também que os países ficarão abertos a negociar com os Estados Unidos com tarifa zero e que eles estão concordando em comprar uma grande quantidade de equipamentos militares. Então, a União Europeia também concordou em comprar dos Estados Unidos 750 bilhões de dólares em energia e também concordou em investir nos Estados Unidos 600 bilhões de dólares a mais do que eles já estão investindo. Então, essas são as linhas gerais desse acordo com a União Europeia, mas é importante a gente lembrar, Tainá, que anteriormente que os Estados Unidos e a União Europeia têm um dos maiores comércios do mundo, que representam 1/3 do comércio internacional. A gente está falando aí de uma corrente comercial de quase 2 trilhões de dólares em 2024, mas que tinha esse saldo negativo para o lado dos Estados Unidos de cerca de 200 bilhões de dólares. Então, Donald Trump começou essa cruzada contra a União Europeia e também contra países do mundo todo para tentar equilibrar o déficit dos Estados Unidos. E aí o que acontece a partir do momento são as análises que são feitas sobre as consequências em relação a isso. Até o momento, a economia americana tem se mostrado robusta e não tem sido afetada pelas tarifas que já foram aplicadas. Lá no dia 2 de abril, Donald Trump chegou a anunciar diversas tarifas para diversos países naquela lista que foi apresentada numa reunião. Depois ele recuou e ficou com uma tarifa universal de 10%. Essa tarifa de 10%, por enquanto, ainda não afetou de forma significativa os dados de inflação. Mais um dos últimos dados de inflação, o CPI, mostrou que a inflação americana está em 2,9%, que houve uma pressão principalmente de produtos que foram importados aqui nos Estados Unidos, como vestuário, também como utensílios domésticos. Então isso já mostrou um certo efeito. E agora que essas tarifas mais altas vão passar a valer a partir do dia 1º de agosto e vão valer também para os produtos europeus que estavam naquela trégua com uma tarifa de 10%, agora vão subir para 15%, apesar então de o acordo não ter ficado nos 30%, vai haver um aumento sobre o imposto que fica na prática, um aumento sobre o imposto de importação sobre os produtos europeus que entram aqui nos Estados Unidos. Então, o que os economistas dizem é que os dados de inflação futuros devem mostrar de forma mais significativa o efeito desse tarifaço de Donald Trump nos preços. E tem um outro fator ainda, além das tarifas ficarem mais altas, então pesarem mais sobre os preços aqui nos Estados Unidos do que já estão pesando, ainda tem também um outro fator que muitos empresários aqui ainda tinham estoques de produtos que ainda eram vendidos com o valor anterior às tarifas. E esses estoques estão acabando, então esses preços já vão passar a vir de forma mais significativa com os preços embutidos com essas tarifas mais altas. Então a expectativa é de um impacto maior também na economia e na inflação americana daqui para frente, Tainá. Perfeito, obrigada por nos trazer esse cenário. Quem fala um pouquinho mais sobre essa repercussão do acordo é o nosso analista e âncora do CNN Money, Gabriel Monteiro. Gabriel, traz para a gente um pouco também do que é esperado aqui no Brasil, se há ou não algum impacto para as negociações, né, perfeito, travadas, mas ainda em curso, vamos acreditar, aqui no Brasil de alguma forma. Esperamos que tenhamos uma semana aí espetacular para essas negociações, tudo saia do lugar e a gente consiga chegar no dia 1º de agosto
apesar de ser o cenário mais improvável possível, agora neste domingo, com um acordo com os Estados Unidos, ou no mínimo, talvez com uma postergação. As negociações, por enquanto, não andam. Vamos dar uma olhada de novo nestes principais pontos que foram destacados pela Priscila Yazbek, que estão presentes neste anúncio, nesse primeiro anúncio de Donald Trump do acordo comercial com a União Europeia. 15% de tarifas gerais, 750 bilhões de dólares de compromisso de compra para a energia, 600 bilhões perdão, eu falei reais aqui, mas é tudo em dólar, tá, gente? 600 bilhões de dólares em novos investimentos lá nos Estados Unidos, compra de itens militares, 50% de taxas para aço e alumínio, essas não mudam, e os 15% para carro, que caíram de 25% para 15%. Então, são estes os acordos, os termos gerais. Ponto de atenção para os próximos dias, a gente vai ter que descobrir se teve abertura ou não de mercados europeus para produtos norte-americanos. É algo para se levantar quando o acordo for propriamente divulgado, não com essas primeiras falas, estes primeiros anúncios, mas quando a gente tiver o acordo em mãos, se vai ter abertura ou não no mercado europeu para produtos norte-americanos. Era o grande desejo de Donald Trump, abrir o mercado para produtos agrícolas e também para os carros. Então, ponto de atenção que, claro, pode mudar um pouquinho a dinâmica de negociação dos acordos da União Europeia com o Mercosul, grupo que faz parte, claro, o Brasil. Esse é outro ponto de atenção, Tainá. Há uma grande preocupação depois do anúncio dessas negociações findadas entre União Europeia e Estados Unidos, para o que vai ser do acordo com o Mercosul. E aí a gente fica, claro, naquela expectativa que até o final do ano este acordo seja assinado, mas há avaliação de diversos especialistas que eu consultei nesses últimos minutos de que o acordo com a União Europeia, com os Estados Unidos, tira um pouco da urgência, da importância do acordo firmado com o Mercosul. Não que ele não vá sair do papel, mas que não vamos ter tanta urgência assim e talvez mais adiamentos, mais atrasos para essas negociações, é o que a gente vai ver já nos próximos meses. E com os Estados Unidos, também tira um pouco da pressão para negociar com o Brasil, porque são diversos os itens essenciais que nós exportamos para eles, que agora podem ser fornecidos pela União Europeia com uma taxa um pouquinho menor, não de 50%, de 15%. Então, facilita a substituição destes mercados. É o que a gente vai ver nas próximas semanas, o que vai ser das negociações com o Brasil. A gente torce aqui para que sejam negociações bem-sucedidas, Tainá. Aqui você encontra análises diretas, sem distorções, sempre guiadas pelos valores que sustentam a nossa nação: família, liberdade e responsabilidade. Se você quer estar bem informado e não aceitar a manipulação dos fatos, esse é o seu canal. Inscreva-se agora no Conservadorismo em Foco e fortaleça a voz de quem defende o Brasil de verdade.